Boa noite, senhores. Boa noite. Declaro aberta a 46ª sessão ordinária do primeiro período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. No livro dos Salmos, capítulo 77, do versículo 11 ao 14. Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus, tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Como não houve tempo hábil para a confecção da ata, solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei, protocolar sobre o número 3495/17, autoria Tiago Cutz, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar em Paranaguá um aplicativo para celular visando facilitar a adoção de animais ou denúncias de maus tratos. Segundo, projeto de lei, protocolar sobre o número 3506/17, autoria Carlos Fangueiro, que institui o Dia da Conscientização e Prevenção ao Mal de Alzheimer no calendário oficial do município de Paranaguá e dá outras providências. Terceiro, projeto de lei, protocolar sobre o número 3509/17, autoria Nilo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de professor adicional em sala de aula em casos específicos da rede municipal de ensino e dá outras providências. Quarto, projeto de lei, protocolar sobre o número 3510/17, autoria Nilo, que dispõe sobre a criação de bancos de brinquedos no município de Paranaguá e dá outras providências. Quinto, projeto de lei, protocolar sobre o número 3511/17, autoria Nilo, que dispõe sobre a oferta de natação para jovens com deformidades físicas e idosos em tratamento médico nas piscinas localizadas nos próprios públicos do município de Paranaguá e dá outras providências. Sexto, projeto de lei, protocolar sobre o número 3512/17, autoria Nilo, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de leite tipo C aos idosos residentes do município de Paranaguá e dá outras providências. Sétimo, requerimento, protocolar sobre o número 3489/17, autoria Josias Daneg, que o vereador que o presidente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de voto de pesar à família do ex-vereador e advogado da Câmara Municipal de Paranaguá, Dr. José Maria Martins do Carmo, em virtude de seu falecimento na data de 30 de julho de 2017. Oitavo, requerimento, protocolar sobre o número 3503/17, autoria Adriano Ramos, que o vereador que o presidente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º, que seja expedido o pedido de informação ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Guedes, presidente da Central de Água, Esgoto e Serviços concedido ao Litoral do Paraná, CAGEPAR. Solicita o envio de cópia do requerimento ao Ministério Público solicitando informações sobre a legalidade da cobrança do hidrômetro pela empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgoto em Paranaguá. Primeiro, em entrevista na data de 1º de 8 de 2017, no programa de televisão Litoral Urgente, onde o apresentador Alceu Marão Filho, em conjunto com o advogado Rodolfo Pedro Bom, levantou o questionamento sobre a legalidade da cobrança do hidrômetro. Como a CAGEPAR se posiciona a respeito do assunto? Segundo, é possível que as pessoas que já pagaram pelos serviços recebam o ressarcimento de tais valores? Terceiro, que orientações a CAGEPAR presta ao consumidor que se sentiu lesado com a cobrança da tarifa do hidrômetro? Nono,
Requerimento. Protocolar sob o número 3513/17, autoria Nilo, que o vereador que subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, envio deste ao senhor José Luiz de Sordi Lauterte, superintendente do IFAM no Paraná, com cópia à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, para que nos informe acerca de alguns pontos que colocaremos a seguir no que diz respeito ao patrimônio histórico e cultural da cidade de Paranaguá. Primeiro, há imóveis tombados individualmente, excetuado aqueles contidos no artigo 109 da Lei Complementar número 62/2007. Qual o nome completo, telefone e demais dados que possibilitem a constatação dos proprietários dos imóveis localizados no setor histórico, na área envoltória e no setor de proteção? Terceiro, a previsibilidade para algum tipo de ação nos polígonos da área de tombamento e da área envoltória. Se sim, quando e o que? Quarto, existe previsão orçamentária para a elaboração de projetos executivos, restaurações, pintura ou revitalização dos bens patrimoniais e histórico-culturais tombados? Quinto, qual a data da última atualização cadastral dos imóveis inseridos nas áreas de interesse de preservação? Qual a previsão para a próxima atualização? Sexto, qual o histórico das infrações às normas contidas nos artigos número 48 e 115 da Lei Complementar número 62/2007? Se possível, apresentar notificações, instruções e penalidades efetuadas. Sétimo, existe fiscalização regular no centro histórico visando garantir a integridade arquitetônica para a manutenção da memória do nosso município? Qual a periodicidade habitual para a vistoria e fiscalização? A equipe permanente de quantos servidores despendido para esta atividade? Oitavo, qual a perspectiva para o próximo biênio em relação às atividades de parceria com ente público e privados na implementação da salvaguarda do patrimônio material paranaguara? Planos, metas, projetos, convênios, contrato, entre outros. Décimo, requerimento. Protocolar sob o número 3514/17, autoria Tucano, que o vereador que o presidente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque a possibilidade da climatização da capela mortuária. 11º, requerimento, protocolado sob o número 3515/17, autoria Tucano, que o vereador que o presidente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno, que seja expedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque as devidas providências relacionadas aos enfermeiros e enfermeiras e atendentes lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Solicito de Vossa Excelência, com um olhar de mais carinho e apreço, a situação da ajuda de custo dos seus vales refeições, visto os mesmos receberem um valor absurdo de somente R$ 7,00 a diária. 12º e último requerimento, senhor presidente. Protocolado sob o número 3492/17, autoria Sandra Dodorinho, que a vereadora que subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno desta Casa de Leis, e na resolução número 386/15, o espaço da tribuna livre ao senhor Luiz Carlos Portaneri, idealizador do projeto ECA, para explanar sobre as atividades do referido projeto. Senhor presidente, eu vou ler as indicações. Hoje até me surpreendi. 13º, indicação, protocolar sobre o número 3494/17, autoria Nagel, que solicita estudos técnicos para a construção de uma nova escola Tiradentes na Alexandra. 14º, indicação, protocolar sobre o número 3496, autoria Alex Alves, que a Secretaria Municipal de Obras Públicas pedido para a instalação de manilhas em toda a extensão do bairro Jardim Paraná. 15º, indicação, protocolar sobre o número 3499/17, autoria Alex Alves, que a Secretaria Municipal de Obras Públicas solicitação de limpeza e desobstrução da Boca de Lobo, que está localizada na Rua dos Cines, Jardim Esperança. 16º, indicação, protocolar sobre o número 3500/17, autoria Alex Alves,
que a Secretaria Municipal de Obras Públicas solicitação de limpeza e desobstrução da Boca de Lobo, que está localizada na Rua dos Pelicanos, bairro Jardim Esperança. 17º, indicação, protocolar sobre o número 3516/17, autoria Nóbrega, que o vereador Nóbrega solicita ao departamento competente da Prefeitura que seja feito reparos no muro que faz divisa com a Igreja São João Batista, Escola Semei Satime Durucava, professor do bairro Parque São João. 18º, indicação, protocolar sobre o número 3517/17, autoria Nóbrega, que o vereador Nóbrega solicita ao departamento competente da Prefeitura estudos de viabilização para o trânsito e estacionamento da rua Júlio dos Rosários Paz, em frente ao Colégio Leão 13, em virtude do fluxo de veículos no período de expediente do colégio, com maior incidência nos horários de entrada e saída dos alunos, na movimentação de embarque e desembarque dos mesmos. Era o que eu tinha, senhor presidente. Solicito ao secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Primeiro orador, vereador Tiago Kutz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores aqui presentes, a todas e a todos que estão hoje acompanhando essa sessão, sejam aqui no nosso plenário ou via internet. Senhor presidente, essa semana tivemos a grata satisfação de poder participar de uma reunião na empresa Viação Rossio, onde pudemos tirar algumas dúvidas. Estiveram lá alguns vereadores presentes, eu, o vereador Fangueiro, Carlos Fangueiro, o vereador Luizinho Maranhão, o vereador Ratinho. Gostaríamos de ter tido a presença de mais vereadores, mas tenho certeza que estavam cumprindo suas tarefas em nome da vereança. Então, o vereador hoje que está também presente e como presidente, o vereador Orley, Sargento Orley, também estava presente, me desculpe. Então, nós estivemos nessa reunião onde pudemos tirar algumas dúvidas, pedimos algumas informações, inclusive, senhor presidente, na semana passada, foi questionado aqui nesse plenário sobre a SEI da Viação Rossio, que está aberta, que está tendo andamento, e peço permissão para mostrar essa caixa de documentos que nós recebemos conforme solicitação, requerimento que foi enviado para a empresa. Todo esse conteúdo aqui será analisado para que possamos emitir o relatório o mais completo possível. Que nós não queremos repetir aqui nessa casa, o que aconteceu já em outros momentos, em que a empresa se negava a dar informações. Eu fui na fonte buscar essas informações. Eu estou vereador em Paranaguá. Vereador não é só para ficar dentro de uma salinha, ligando ou mandando e-mail. É para fiscalizar. E a empresa Viação Rossio é uma empresa que tem uma concessão municipal. E eu vou investigar e vou na empresa fiscalizar. Queira qualquer cidadão sim ou não, porque é a minha obrigação. Eu vou fazer isso. Podem falar o que quiser. Eu vou lá. Eu vou na Águas Paranaguá, mudou agora Paranaguá Saneamento, Iguá, eu vou fiscalizar. Ninguém vai tirar esse meu direito. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. Então, senhor presidente, quero também lembrar aqui que nós temos outras 6 abertas. Eu ouvi na semana passada que não se ouvia falar nada. Existe a SEI da UPA, existe a SEI do semáforo, e eu tenho certeza absoluta, por mais que eu esteja envolvido nesta SEI, os demais integrantes das outras estão fazendo o seu trabalho. Tenho certeza absoluta disso. E aqueles vereadores que não forem integrantes das 6 têm total direito de bater na porta do meu gabinete, me mandar uma mensagem, uma ligação, perguntando o que está acontecendo. É simples, as coisas se resolvem dessa forma. E eu terei o maior prazer de falar o que está acontecendo e dar o meu parecer parcial, porque ele não é final. Eu esperava essa montanha de documentos para poder analisar.
Então, senhor presidente, estamos trabalhando, o vereador trabalha, é bom que a população fiscalize, cobre, mas pergunte ao vereador o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Por que ficar falando no Facebook, no WhatsApp? Qualquer um fala, até papagaio fala. Eu já vi até calopsita que fala, apareceu na TV. Então, assim, falar é fácil, fazer a diferença é difícil. E, senhor presidente, já falei uma, nem duas, nem três, essa é a quarta vez que eu falo aqui, sobre a questão das redes sociais. Rede social não é terra de ninguém. Eu vejo muita gente que, na minha concepção, a palavra pode ser até forte, mas são covardes, que atrás de um Facebook, atrás de um WhatsApp, meu Deus do céu, falam feito matraca, falam tudo o que acham que devem falar, coisas, inclusive, não condizentes com o século XXI, ano de 2017. Vejam o tamanho dos absurdos que são falados. E os mais covardes são aqueles que se acovardam e utilizam perfis fake. Para quem não sabe, perfil fake é perfil falso, onde a pessoa não tem nem hombridade, não honra aquilo que fala, seja homem ou seja mulher. Nem aquilo que fala consegue sustentar. Precisam se esconder atrás de perfis fake. E só um exemplo do que eu recebi no meu WhatsApp, do que estavam falando em grupos que são mais disseminadores de ódio do que fiscalizadores. Muito mais disseminadores de ódio. Eu recebi situações e xingamentos como vazarento. Para quem não sabe, a tradução lá é vacilão com lazarento. Me perdoem essas palavras, mas elas não são minhas. Abra aspas quando eu as falar. Para quem não sabe também, lazarento vem de leproso. De Lázaro, que morreu e ressuscitou, está na Bíblia. Mas é uma palavra muito forte para se utilizar. Ouvi também que iriam me quebrar de pau, na porrada. Eu não estou falando aqui hoje somente como vereador. Estou falando como uma pessoa, como um ser humano, que merece respeito e que respeita a todos. Que não faz o contrário, de graça. Inclusive, fui acusado de destratar uma senhora. E olhe que situação estranha, né? A mesma senhora que esteve aqui agora presente, cuja qual eu fui lá tentar acalmá-la. Só para concluir, senhor presidente, porque isso é da minha índole. Isso é da minha índole. Tentar resolver os problemas que aparecem na minha frente. Não sair destratando as pessoas. Isso não é do meu feitio. Eu não fui ensinado a fazer isso. E agradeço muito a minha mãe e ao meu pai. E a única coisa que eu levo disso e peço é que Deus perdoe essas pessoas, que façam com que elas sejam produtivas para a nossa cidade, que elas tragam soluções, não somente os problemas, ou então que inventem suas próprias verdades e saiam disseminando por aí, como se não tivessem responsabilidade, pois terão. Digo já de antemão que todos aqueles que se expressaram e que cometeram crimes, não sou eu que estou avaliando se é ou não é crime, está na lei, serão acionados na justiça. Serão todos acionados na justiça, para que respondam e arquem com as consequências. Porque nós vivemos num mundo e numa sociedade em que nós devemos respeito ao próximo e dar o tratamento que nos dão na mesma moeda. Com educação, cortesia, sermos éticos e termos bom senso. Então, senhor presidente, muito obrigado. Peço desculpa por ter me estendido e é isso que eu tinha para hoje. Até mais. Próximo orador, vereador Ratinho Miguel. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a toda a população aqui presente. A dona Neide Gamis, que nos acompanha toda a sessão. É bom ver a senhora aqui. E o Christian, que veio direto do Pará, né, para vir fazer uma visita para a gente aqui, se sinta à vontade. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna, nesta noite, para externar a minha preocupação com as forças que atuam no município, da forma como atuam, e, consequentemente, os rumos em que nossa cidade vai tomar.
As forças que me refiro são os grupos organizados, a imprensa, as autoridades, em geral, inclusive os vereadores, e até certos cidadãos, que individualmente se tornaram formadores de opiniões. A minha preocupação reside no fato de que tais forças tão influentes não estão falando a mesma língua. Há um descompasso de linguagem fazendo com que o município patine, não cresça, não ocupe o seu lugar de destaque como cidade turística, portuária, berço do Paraná. Como exemplo, por vezes vejo algum cidadão vindo a essa casa de leis para reclamar, até de maneira desproporcional, ao que leciona o nosso regimento interno, da atuação desse parlamentar. Senhores, claro que a nossa atuação não está isenta de erros, mas não se pode deixar de reconhecer que vários assuntos de grande importância já foram discutidos por esta casa e que algum progresso já foi alcançado. Entendo que as críticas construtivas ajudam a somar nesse sentido. Lançar uma ideia é mais produtivo do que jogar uma pedra. Da mesma forma, percebo que algumas vezes os meios de comunicação não vinculam com as informações na íntegra ou tendem a expressar um certo juízo. Acho que as informações devem ser apresentadas em sua totalidade e serem isentas de opiniões, cabendo à população formar as suas próprias convicções. Outro exemplo que trago do descompasso de linguagem. Eu trato entre os colegas vereadores, por certo que uma das maiores riquezas de qualquer parlamento é a diferença de opiniões e a diferença dos pontos de vista, porém, essa divergência de opiniões jamais pode justificar a falta de decoro de um parlamentar para com os outros parlamentares. Briga, ofensas, desrespeitos jamais deve obter guarida nesse parlamento, pois, quando o debate se transforma em bate-boca, todos perdem, em especial os mais necessitados, aqueles que mais necessitam da atuação do poder público. Para finalizar, senhor presidente, convido a todos, sociedade, imprensa, nós vereadores, para votarmos a falar a mesma língua, a língua da união, a língua da convergência, de esforços por uma Paranaguá maior, melhor e mais justas para os seus habitantes. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Jaime da Saúde. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quero agradecer a presença de todos presentes nesta casa, os nobres vereadores, ao público presente, a imprensa. O motivo da minha fala vai ser bem rápido, presidente, nessa noite. Ontem foi uma noite de muita tristeza, mais uma vez, para o povo brasileiro. Eu, como dirigente sindical, como cidadão dessa cidade, como parlamentar, como vereador desta cidade, não deixaria de me pronunciar nessa noite, no momento, mais uma vez, um momento histórico, onde os nossos deputados federais, em especial os nossos traidores da pátria, aqui em todo o país, mais uma vez, votaram contra o povo, impedindo que esse governo corrupto seja investigado, que saia do poder e que o Brasil realmente caminhe. Fiquei muito triste, muito mais triste ainda, de ver nossos deputados federais aqui do nosso estado, nós temos muito, nós precisamos fazer cartilha
com esses nossos deputados federais, inclusive até do meu partido mesmo, né? Porque a gente, quando fala, a gente também tem que cortar na carne. Uma vergonha, né? E espero que o vídeo, a ata dessa minha fala chegue até os nossos deputados federais, que é uma vergonha para o Estado do Paraná, os nossos deputados federais do nosso partido, vereador Nagel, votar contra a população. Isso são traidores da pátria. Traindo, já veio a terceirização, que foi já uma pancada. Beleza. A terceirização já foi um golpe forte na cabeça do trabalhador. Veio a reforma trabalhista e sindical num pacote só, que arrasou com os sindicatos, os direitos do trabalho. Mais de 170 direitos da CLT foram retirados num golpe só. Isso foi uma crueldade, é levar o povo à escravidão, é a mesma coisa que colocar o povo na escravidão. E agora, tivemos ontem uma palhaçada dentro daquela Câmara, onde pessoas... Uma única coisa que eu fiquei um pouco chateado, que muita gente criticou, o pastor tal falou isso, o pastor... Mas ali tem parlamentares traidores de todas as religiões. Todas as religiões. Então não adianta ficar batendo, o pastor tal fez isso, o pastor tal traiu, porque ali foi uma traição geral contra a população, contra o povo brasileiro. E o pior de todos, ainda vai vir o golpe, que é como é que se diz, é o pá de cal, né, em cima mesmo, para matar a população, que é agora a reforma previdenciária. Que isso já está alinhado, já está combinado, e vai ser realmente a desgraça do povo brasileiro. Aí eu fico pensando, a população não vai para a rua, ninguém faz nada, ninguém se queixa. Aí ontem eu vi na rede social o povo fazendo, sabe o quê? Fazendo grupos para se manifestar em favor do povo da Venezuela. Coitado do povo da Venezuela, realmente tem a minha tristeza, estão sofrendo num outro governo, né, que é terrível, aquilo lá é uma desgraça, né, uma ditadura, que estão prendendo pessoas inocentes, que estão matando pessoas inocentes, mas nós brasileiros, me desculpe, nós temos que pedir para Deus que cuide deles lá, mas nós temos que cuidar de nós aqui. Os nossos deputados daqui a pouco estão aí, está todo dia vindo um aqui dizendo, eu dei 100 mil para a saúde, eu dei uma ambulância para a saúde, eu dei 50 mil não sei para quem. Parem com isso, minha gente. Nós temos bons nomes na nossa cidade, em nosso litoral, tem nesta casa, tem fora dessa casa, um monte de nomes. Essa cidade precisa se organizar para eleger um deputado federal, um deputado estadual, não importa quem, mas por pior que seja o nosso deputado, ele vai ser 1000 vezes melhor do que esses, que o povo vai lá com pires na mão e um monte de cargo comissionado, de puxa-saco desses candidatos de fora, que vão vir aqui montar chazinho, cafezinho da tarde, para tirar 800 mil votos do povo de Paranaguá. Nós temos que ficar de olho nessas pessoas que vão se vender para candidato de fora, porque a cidade de Paranaguá, 370 anos quase, já estamos caminhando, e nós ainda não conseguimos tivemos aqui o nobre vereador o Leite, outros deputados que lutaram para a nossa cidade. Só para finalizar, presidente, ainda tenho 50 segundos. Então, nós precisamos eleger pessoas do nosso meio, onde nós possamos bater na porta dele lá e ir lá brigar, porque esses deputados federais que estão vindo aí, eles só vêm de 4 em 4 anos, já estão vindo, lembraram do aniversário de Paranaguá agora, todos eles estavam lá, parabéns Paranaguá, berço da civilização. Meu Deus, o governador desse estado faz aniversário no mesmo dia, olha que coisa mais triste, faz no mesmo dia, e não vem trazer um presente para a cidade de Paranaguá, e o presente quem dá é o povo, que todo ano vota nele, e ele vira as costas, prometeu viaduto, prometeu um monte, agora disse que vai vir um. É capaz até de eu trabalhar para ele, se ele conseguisse fazer a ponte dos Valadares que ele veio prometer. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador Carlos Fangueiro.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, população presente, imprensa, todos aqueles que estão, os internautas que estão ligados para assistir essa sessão. Senhor presidente, na decorrência das nossas sessões, nós temos verificado algumas alternativas desalinhadas com o procedimento nosso do cumprimento do dever de cidadão e daqueles que foram escolhidos para a população para representá-los. Obviamente, todos nós sabemos da nossa obrigação, do nosso compromisso que nós temos com a cidade e com o nosso povo. Lógico, todos estão envolvidos em trabalhar. Eu vejo nesta Câmara o interesse de cada um demonstrar o seu trabalho, o seu serviço, apresentar requerimentos, indicações, porque queremos o bem da nossa cidade. E nós não medimos esforços para estarmos onde quer que precise estar. Tanto é que somos testemunhas. Estamos nos postos de saúde, nas escolas, nas ruas, na prefeitura solicitando, nas secretarias. Então essa é nosso dever e a nossa obrigação. Como vereador, o vereador Tiago se referiu aqui, a respeito das 6 que foram estabelecidas, e está sendo cobrado por até agora não termos uma solução. Ontem nós tivemos, na aviação Rossio, foi esquecido de colocar em evidência aqui a presença do vereador Nóbrega, que esteve conosco lá, observando qual o procedimento da empresa em relação ao bom atendimento com os nossos munícipes. Então verificamos que realmente está tendo interesse da empresa em pautar o seu compromisso de fidelidade e de honra com aquelas pessoas que dependem do transporte coletivo. Então, vereador Tiago, eu vi o seu empenho também na realização dessa lei, da mesma forma a minha, que eu sou encarregado da UPA, até agora não concluímos por falta de documentação, de falta de acompanhamento da obra, quando foi instituída. E hoje em dia, a gente verificou pelas nossas visitas, pelo nosso trabalho acirrado nesses estabelecimentos, que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que precisa ser investigada. Então nós estamos lá. Só que nós estamos correndo atrás dos documentos. Queremos nos pautar documento na nossa mão. Como disse o vereador Tiago, sermos transparentes e mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho e aquilo que nós estamos fazendo. Outro assunto que me traz aqui, eu gostaria, nós temos o maior respeito com a população que vem assistir às nossas sessões, porque querem todos verificar qual o compromisso de todos nós em benefício do trabalho, aquilo que nós apresentamos aqui. Nós não precisamos subir na tribuna para dizer o que nós estamos fazendo. Eu tenho verificado aqui que tem algumas pessoas que vêm a essa tribuna se enaltecer pelo que tem que fazer, ou pelo que demonstrando que está fazendo. Tem quem veja o que nós estamos fazendo. O que não podemos deixar de que aconteça aqui é a falta de respeito, a falta de ética e o compromisso de fidelidade de um colega com o outro, porque nós temos que respeitar o trabalho de cada um que está sendo desenvolvido aqui. Então, não interessa o problema religioso, o problema de raça, o problema de posição social. Nós queremos, sim, o respeito nessa casa. Por outro lado, nós verificamos que muita gente critica os políticos que prometem vir aqui, cumprir voto e vão embora. Mas quando vem algum político desse em Paranaguá, está aliado com um monte de companheiros, inclusive dessa casa. Então não vamos acompanhá-los. Vamos demonstrar o nosso desprezo. Que ele que vem aqui nos pedir, que ele que venha demonstrar para a população o que ele vai trazer para a nossa cidade. Certo? Então nós temos que honrar o nosso compromisso de fidelidade dessa forma. Não debatermos aqui, quando chega em Paranaguá, acompanhar nas visitas superficiais que eles fazem de interesse para a cidade e depois vão embora. Então, senhores, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos esse compromisso de trabalhar pelo povo, continuaremos dessa forma. Gostaria que essa sessão
fosse melhor desenvolvida no decorrer do seu prazo determinado, que nós achamos que muito espaço na tribuna, muitas vezes atrapalha a discussão dos requerimentos que a população quer ouvir. Então, nós mesmos, vereadores, temos que nos disciplinar. Temos que nos disciplinar para não ir tanta gente para a tribuna, porque senão, quando for discutir os requerimentos, a população está indo embora. Tudo que é enfadonho se torna cansativo. E nós não queremos isso. Nós queremos que a população participe das nossas discussões, verificar através da escrita o que o vereador está apresentando. Não precisa vir aqui se vangloriar. Eu continuo trabalhando. Óbvio, continuarei apresentando meus requerimentos iguais aos outros, mas nós temos que nos disciplinar, dar a oportunidade de cada um apresentar um requerimento, uma indicação, para que a população saiba que todos estão trabalhando. Não adianta um vereador apresentar 8, 10, para levar a fama de que ele está trabalhando, porque todos nós trabalhamos. Então, eu digo para vocês, não precisamos nos vangloriar. Eu tenho um pensamento aqui de Honoré de Balzac, só para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. Que eu quero que seja dito para vocês que é muito profundo o seu significado. Elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Eu quero ser distinguido pelo meu trabalho e pelo reconhecimento de todos vocês. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Gilson Marcondes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Meu boa noite a todos e a todos os presentes, vereadores, população. Eu não poderia deixar de falar nessa noite, depois de ter assistido a transmissão de ontem, a programação da televisão de ontem, e da internet também, que estava o Brasil inteiro, acho que, vendo. E me causou certa estranheza de ver os deputados falando que ele teria que votar por uma determinada orientação de alguém. Senhores, senhoras, pergunto a vocês, é o governo que coloca o político no seu lugar? É o partido que o elege? Ou é a população? Me causou até certa vergonha de hoje ocupar um cargo de vereador. Digo aos senhores, vergonha. Vergonha por ver alguns políticos dizendo que teriam que votar segundo uma orientação do partido. Se a orientação do partido fosse matar a população de fome, ele ia seguir a orientação do partido? Se a orientação do partido fosse exterminar com o trabalho digno, ele ia seguir a orientação do partido? Eu acho que os nossos políticos não estão sendo bem orientados, pois era uma investigação. Ninguém está culpando o atual presidente, apesar de ter provas suficientes para isso, mas ninguém... Era uma investigação. E se um parlamentar, onde tem o principal atributo é investigar, quando ele se omite de investigar, ele não devia ser parlamentar, porque ele está se omitindo de trabalhar. E, querendo nós ou não, ele é muito bem remunerado para isso. Eu, vendo aquela transmissão ontem, cheguei à conclusão que um político que vota por orientação não merece o respeito e nem o voto da população. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais oradores. Encontra-se sobre a mesa a mensagem 026/2017, que solicita regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei 4824/2017, que dispõe sobre o Programa Especial de Recuperação Fiscal, Refis Municipal. Em discussão e votação o regime de urgência. Em discussão. Em votação.
Quem poderia ser? Edu? 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 Deu? Aprovado, né? Aprovado, né? Aprovado o regime de urgência especial. Suspendo os trabalhos por até 5 minutos para que as comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento possam exarar parecer. Nomeio o vereador Edu para que assuma a Comissão de Justiça e Redação Final.
2h30. Aham. Convidar para ele assumir os trabalhos da mesa? Ah, aham. Certo, certo. Aham. Declaro reaberto os trabalhos. Convido o vereador Marquinhos Roque para assumir a mesa. Pode, pode. Uma água nova e um copo novo, tá? Que eu levo. Obrigado. Ele levou o roteiro, Celso? Ele levou o roteiro? Vai parecer favorável. Está reaberta a sessão. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em discussão. Depois. Em votação. Em votação. Aprovado. É o 3? Não, só 3? O que é? 3, né? Foi aprovado. Hã? Dispensa da redação final, exatamente. Em discussão e votação, a dispensa da redação final do projeto de lei 4824/2017. Em votação.
Nelson, não precisa rubricar, né? Só assinar, né? Se puder rubricar, pode falar. Só o presidente, né? Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3197/2017, autoria do vereador Valdir Leite. Em discussão, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento que já foi retirado na sessão passada devido à minha ausência, versa sobre a abertura da marginal do lado direito, no sentido Paranaguá-Curitiba, ali na BR, na Ayrton Senna, de forma que possa melhorar o tráfego da cidade, que os carros possam usar a marginal ao invés de usar a BR. É um requerimento muito simples, até porque é uma obra muito simples e muito óbvia, que eu até agora ainda não sei por que não foi realizada. Mas eu acredito que seja uma coisa que seja muito interessante para a cidade, por isso que eu peço o apoio dos nobres vereadores. Pois não? Está em discussão? Está aí. Mas está votando primeiro ainda? Estou votando o primeiro requerimento. Ou é em bloco? Não. Em votação? Aprovado. Está uma horinha. Não. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3198/2017, autoria do vereador Valdir Leite. Em discussão. Senhor presidente, então é para o mesmo destinatário, no caso o DENIT. Todos devem conhecer ali, na altura do Embu-Guaçu, a rua Cezinando Benkendorf, que cruza ali com a BR, que todo dia é um caos aquilo ali. Então, o requerimento pedindo para o DENIT realizar diretamente ou através de convênio uma rotatória, de forma que também melhore o fluxo de trânsito na cidade. É uma coisa que, inclusive, já foi fechada pelo DENIT em convênio com a prefeitura, ninguém foi o autor depois e a população acabou abrindo aquilo lá. Então, acho que uma boa medida para não prejudicar os moradores do outro lado da cidade seria uma rotatória daquela região. Sendo assim, eu não posso deixar de pedir o apoio aos nobres colegas também. Senhor presidente, aproveitando, eu gostaria de que fosse registrado na ata o meu voto favorável no requerimento anterior, uma vez que o painel aqui não registrou. Ok. Em votação? Mas o DENIT respondido tudo os negócios. Justificativa de voto, vereador Gilson. Só para justificar, senhor presidente, claro, acho que a rotatória seria excepcional, mas pelo menos tivesse a sinalização proibindo aquela conversão que os caminhões fazem ali, que deixa mais o caos e o perigo de acidente ali. O pessoal faz a conversão que, ao meu ver, acho que poderia me ajudar aí o vereador Nóbrega, é totalmente proibido, ainda mais numa avenida movimentada como aquela ali. Então, acho que, para começar, se a gente não tiver
rápido essa rotatória, que eu acho fantástico, voto favorável, pelo menos proibir a conversão ali seria já um grande passo. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado. Questão de ordem, presidente. Não está pegando. Agora tá. Agradecer ao pessoal do Rio Branco, ali da diretoria, camisa vermelha e branca, pela presença aqui nessa casa. Se falasse outra cor, você... O que é? 16. Ah, o senhor já votou. Ah, não ainda, calma. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3247, de autoria do vereador José Zanegg. Para discutir, senhor Em discussão, presidente. senhor. Senhor presidente, o motivo desse requerimento, estou fazendo aqui um pedido à prefeitura para que nos forneça, se tiver lá todos os pagamentos feitos à MEP. Estou fazendo isso porque foi estranho o pastor Irineu, presidente da MEP, junto com o ex-presidente, o pastor Emerson, a convite do vereador Adriano e do vereador Jaime, para falar a respeito da marcha para Jesus. Eu achei que ele ia falar da marcha, onde seria o trajeto, o que ia mudar, o que não ia, não, mas... Na verdade, o que aconteceu foi o pastor veio aqui descer-lhe a ripa aqui nos vereadores aqui. Para mim, realmente, ele não falou nada, porque eu não votei, no dia não estava aqui, e se estivesse aqui, teria votado junto com o Adriano e com o Jaime, teria votado a favor da coisa, porque não tem nada demais isso aí. Mas o que me estranha é o seguinte, que a prefeitura sempre ajudou a MEP na Marcha para Jesus, sempre. Eu até pedi só dos 4 anos, que era do início do prefeito Roque e do continuação do Edson. Então, pedi para que a prefeitura mande, porque quem ajudava e fazia esses pagamentos aí era... intermédio da Fundação de Turismo e Fundação de Cultura, as duas. E que estranhou é que o pastor e o presidente da MEP disse que há muitos anos não havia nenhum recurso por parte do município. No governo do Baca, foi muito recurso também. Eu só pedi desses 4 anos aí, então gostaria que a prefeitura nos mandasse para a gente ver quem é que está mentindo aqui. Tá? Agora, eu conversei até antes ali com o pastor, e ele disse que ele não tem conhecimento. Então, se tiver alguma coisa, se a prefeitura nos mandar os pagamentos que foram feitos para a MEP, aí tem alguma coisa errada, daí ele que veja lá com a coisa. Porque, na verdade, assim, eles postaram nas redes sociais, né, no grupo deles lá, chamando os vereadores de lixo. Já está aqui, ó. E o pastor Emerson. E o pastor Emerson, o que me estranha do pastor Emerson é que ele foi diversas vezes comigo na prefeitura, ele e o pastor Carlão, pedir lá para o prefeito os recursos. Eu sempre agendei para ele as reuniões lá para falar sobre a Marcha para Jesus. Inclusive, eu acho que o vereador Nagel, eu acho que também fez algumas vezes isso aí. Então, eu estou pedindo isso aqui para esclarecer essa situação, que eu acho que ficou muito ruim para a Câmara, o tratamento que foi dado aos vereadores aqui, os vereadores que votaram contrário, porque aqui cada um vota do seu jeito. Tá? Aquele que acha que tem que ser assim, vai votar assim, não é porque... O Gilson acabou de falar aí, ó, não é por orientação de partido, de coisa, vota pela sua consciência. Então,
eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para que a gente aprovasse aí, para que a prefeitura nos mandasse esses documentos. Era só isso, obrigado. Vereador Valdir Leite, para o vereador Jaime. Nilo. Senhor presidente, vereador Josias e para toda a população que nos escuta, nos dá sua atenção, de fato, a vinda daquele senhor na nossa casa, na nossa tribuna aquele dia, o qual eu não acompanhei, porque eu estava lá na antessala resolvendo outras coisas, mas eu soube que foi bastante deselegante para com essa casa. E diante dessas informações que o senhor fala que a prefeitura sempre ajudou a MEP, sempre ajudou mesmo, seja através de recurso financeiro, ou seja através de recurso de estrutura nos seus eventos, eu achei que foi bastante indelicado aquele caso aqui. E o que é pior, né, vereador presidente, que a gente tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção, é porque dos 19 que estão aqui, todos chegaram aqui através das suas propostas, do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho. Então, no meio de tantos e tantos candidatos, para chegar aqui, para usar essa tribuna, a gente tem que fazer juramento, a gente tem que ter decoro, a gente tem que ter um monte de comportamento exemplar. Então, eu vejo que, quando for para a gente aprovar determinados requerimentos, a gente tem que tomar mais cuidado, porque, senão, não é a primeira vez que vem gente aqui que nunca teve sequer o seu voto, muitas vezes nem daqui são, para falar, para escrachar aqui os vereadores, para escrachar muitas vezes a cidade de Paranaguá. Então, eu vejo que a gente tem que controlar, já que nós estamos fazendo, vereador Fangueiro, algumas alterações, que o senhor pretende fazer algumas alterações, vai propor algumas alterações no regimento, de forma que contenha um pouco o número excessivo de requerimentos por sessão, talvez seja a hora também da gente repensar essa questão de quantas vezes por mês a gente pode permitir que venha pessoas de fora até usar nossa tribuna, até porque cada vez que vem uma pessoa aqui a convite dos vereadores desse plenário, os vereadores não podem usar a sua palavra, para parlar, como fala o vereador Luizinho Maranhão. Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido também, prestar muita atenção para que a gente acabe não sendo avacalhado aqui por pessoas que muitas vezes nem daqui são. Então, eu vou apoiar seu requerimento e vou votar com o senhor, vereador José. Vereador Jaime. Presidente, eu vou votar favorável ao requerimento do vereador Josias. Eu acho que esse é o papel do vereador mesmo, de fiscalizar, né? Qualquer fiscalização que vier nesta casa, eu vou ser o primeiro a fiscalizar. Se quiserem fiscalizar até a minha vida, eu voto favorável. Porque esse é o papel do vereador, ele tem que ser transparente em tudo, não tem que ele ficar sendo bom para as coisas que é dele e ruim para as coisas que é dos outros. Conversando, né, com o pastor Irineu e as administrações, né, eu não quero aqui me antecipar o que vai vir aí, mas eu acho que nesse período que eles ficaram, não houve mesmo, mas nos períodos anteriores pode ser que tenha acontecido, e se houve, tem que cobrar, tem que ver o que aconteceu, mas não me ofendi em forma alguma nas falas do pastor Irineu quando esteve aqui. Teve naquele dia, a pedido do vereador Luizinho, o pessoal do Leão 13, e que eu achei muito linda aquela palavra da Igreja Católica, porque ele falou muito bonito e falou de uma forma também nesse sentido. Não teve todo, mas ele também cobrou transparência, ele cobrou que os políticos têm que dar exemplo, e nós temos que ser o exemplo. Não adianta, eu não consigo mais em rede social fazer minhas brincadeiras que fazia em rede social, porque agora tem que ser sério. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, mas o vereador está de palhaçada. Eu gostava muito de brincar, contar historinha, fazer, não dá mais. Então, nós, políticos, nós somos o espelho, as pessoas vão olhar para nós e vão ver. Então, o que o pastor falou, eu não me senti ofendido, e o que eu, naquele dia, o representante do Leão 13 veio aqui, falou bonito, que, me emocionou, e eu tenho cobrado que, às vezes, os políticos querem esse papel de cuidar de tudo, mas as igrejas, elas têm que participar da vida da comunidade. Se olharmos toda a história da igreja, eu sei que eu não vou dar aula de religião aqui,
Mas a igreja, ela precisa participar da vida do cotidiano. O que não dá, vamos ver um exemplo, o MP. O MP está bombando hoje em dia. Sabe por que o MP hoje está bombando e fazendo tudo o que quer nesse país? Porque os juízes desse país não fizeram o papel deles. Os juízes não fizeram o que era para ser feito, de punir os políticos que estavam pintando e bordando nesse país. Aí teve que vir a MP para ocupar um espaço que era dos juízes para poder fazer as coisas acontecer. E hoje nós vemos um monte de lava-jato, um monte de investigação. Por quê? Porque a MP, porque os juízes estão lá, quietinho, com os seus cargos, tomando conta de tudo, guardiões da lei. Muito obrigado, presidente. Meu voto favorável. O vereador for usar a palavra, se atira ao assunto que é o pedido, né? Ah, verdade. Tá Desculpa, bom? presidente. Que é o pedido. Vereador, não, o vereador Leite também saiu do assunto, então, pessoal, que se atenha ao pedido do vereador. Vereador Nilo. Vereador, boa noite. Vereador Josias, o pedido de informações é de suma importância, porque logo antes do nosso recesso, que o senhor protocolou esse requerimento, que ia ser lido aqui naquele momento, um dia depois, um dos jornais da cidade informou exatamente o que o senhor pediu. Simplificou um relatório onde aparece o nome do pastor Emerson, recebendo mais de R$500 mil, uma gráfica de um outro pastor ligado à MEP, recebendo mais de R$900 mil, e está isso ligado no jornal do dia seguinte do nosso recesso. Então, assim, levantado foi tão importante o seu requerimento, que destes anos todos, como disse o senhor mesmo, foi ajudada a MEP, não no CNPJ da MEP. E o pastor Irineu, como ontem, na terça-feira eu comentei aqui, utilizou das palavras baixas com esse plenário, mas aquelas palavras, muito, iriam ao encontro do seu requerimento, do pedido de informações da transparência, porque no CNPJ da MEP, acredito que no retorno desse seu requerimento, não vai constar R$1. Só que eu não vi a tamanha importância desta informação no jornal, porque veio o seu requerimento, que é muito importante, veio o pastor aqui que mexeu com todo esse plenário e com toda a rede social, aí vem a informação exata, com números, cifras, e ninguém dá importância. E daí foram atacar o prefeito, foram atacar o pastor, foram atacar todo mundo, mas as cifras que aconteceram 2013 a 2016, ninguém falou. Isso é fiscalização também. Agora, fica fácil atacar o pastor Irineu, fica fácil atacar o prefeito Marcelo Roque, fica fácil atacar a instituição. E o dinheiro que foi repassado para os dois membros da MEP, de 2013 a 2016? Está escrito, está no jornal, de grande circulação no litoral. Ninguém deu importância. Cadê a sociedade organizada que cobra tanta transparência? Que vai e coloca todo mundo num espeto e fala bem assim, ó, se não estiver jogando comigo, é contra mim. Se não for do nosso jeito, é todo mundo ladrão. Aí o número ninguém deu importância. Isso tem que ser dito. Porque chegar nessa casa aqui pela porta da frente e usar essa tribuna, como disse o Valdir, o vereador Valdir, é muito fácil para quem está despreparado. Para finalizar, presidente, então, trilha o mesmo caminho que nós trilhamos para chegar aqui. Conclua. Trabalha, executa e vem com o voto da população e senta aqui. Aí sim, representa a população que o elegeu. Obrigado. Em votação. Vereador Tucano ainda quer justificativa? Vereador Tucano ou vereador Luizinho? Eu só gostaria, porque eu queria até discutir, mas infelizmente o tempo não deu. Cada vez que eu peço, parece que eu sou o último. Tem que ficar mais esperto. Parece que o presidente não olha para cá, só para lá, para aquele lado lá. Então veja, claro que eu vou votar favorável, mas, nós temos que acabar com isso. Nós estamos mexendo
com uma entidade tão querida, tão respeitada, né? Não é só em Paranaguá, no estado e no país, né? E hoje a gente vê esse tumulto, essa encrenca. Eu acredito até que a gente chamasse de novo, ou convite, ou convocar, não sei se é permitido, não sei se é o regimento, que ele voltasse aqui na tribuna para acabar de vez com isso daí. Né, para a gente pegar, debater sobre o assunto e acabar de vez. Porque aconteceu tudo isso daí num dia que eu não estava presente até, mas outro dia eles estavam com o prefeito, está aqui, ó. Estavam com o prefeito, junto com o prefeito, para tentar arrumar, talvez só para concluir, senhor presidente, talvez até por um equívoco, um erro de pronunciamento, as pessoas, às vezes, né, e usar a tribuna, às vezes, sem conhecimento, sem coisa, ele erra até. Né? Mas que isso daí acabe, que isso daí termine por aqui, para a gente não deixar uma religião tão querida, tão respeitada, e dessa forma Vereador aí na Luizinho. boca de todo mundo. Vereador Eu voto Luizinho. favorável, senhor presidente. Presidente, quanta polêmica para a marcha para Jesus, hein? Imagine se fosse a marcha para Lúcifer. Seria o caos. Presidente Marquinhos, vereador Jaime, eu quero dizer que o pessoal do Leão 13 esteve aqui e se ateve apenas ao falar sobre o seminário. Eu acho até que o pastor que esteve aqui foi um pouco infeliz nas palavras e desrespeitoso, principalmente com os vereadores evangélicos, né? E eu concordo com o vereador Valdir Leite, a gente precisa peneirar essa questão de uso de tribuna, porque, infelizmente, algumas pessoas estão vindo aqui para falar em tribuna, sendo usadas até como laranja. Meu voto favorável. Em votação. Vereador Gilson. Só para justificar, senhor presidente, eu voto a qualquer pedido de informação favorável. Se é só um pedido de informação, acho que não teria por que negarmos informações. O que me deixa um pouco até apreensivo é pelos valores que o vereador Nilo comentou. 500 mil, 900 mil. Pô, eu acho que a Marcha para Jesus, o pessoal ia marchar por amor, né? Por sentimento, não por cifras, que são bem elevadas até. E eu acho que tínhamos que ter uma harmonia para tentarmos fazer o que a religião manda, né? Celebrarmos a paz. Porque se continuar nesse embate aí, nós vamos ter aqui em Paranaguá a próxima Guerra Santa, eu acho. Favorável. Em votação. Vereador Adriano Ramos. Presidente, eu acredito que... Bem, primeiro que eu não sou laranja, né, presidente? Deixar muito claro, eu não sou laranja. E essas cifras, eu queria saber como o Morro do Cristo ofereceu shows de renomes gratuitamente para a cidade. Eu não consegui saber através da Câmara Municipal. Eu não consegui saber. Não me senti ofendido. O vereador Ratinho foi muito feliz na sua fala hoje, que é um parlamento, opiniões diferentes, né? Se o pastor Irineu não estivesse preparado para usar a tribuna da Câmara, não seria o presidente da MEP. Está preparadíssimo. Está preparadíssimo para poder conduzir a MEP. E depois de estar com o prefeito, demonstra o preparo. Porque a MEP não é contra o Poder Executivo. Jamais. A MEP é contra com estruturas gigantescas, com valores fora da realidade, para eventos em Paranaguá. Conclua. Como eu também sou. Conclua. Mas eu voto favorável, pedido explicações, né? E eu voto favorável, vereador Josias. Vereador Sargento Orley. Vereador Josias, muito bem o seu pedido de informações. Eu iria até mais além, se fosse da nossa alçada, fazer auditoria na MEP. Fosse da nossa alçada, mas infelizmente não é da nossa alçada. Fazer uma seida da MEP, mas infelizmente eu volto a ratificar. Isso aí é fanfarrão que fez aquilo conosco. Eu ratifico, aliás. Foi uma fanfarronice que veio e usou essa tribuna aqui. Porque é incabível para mim, eu não consigo, eu sou evangélico. Mas é incabível chegar aqui e falar coisas aí que descabida, e depois vai lá tirar uma foto com o prefeito.
Eu acho que não é um bom preparo, não, vereador. Eu acho que está despreparado. Usar uma tribuna aqui tem que ter um pouquinho de noção das coisas. Então, ratifico, fanfarronice, o que aconteceu nesse plenário. Obrigado, presidente. Em votação? Vereador Fangueiro, justificativa de voto. Eu também acredito, em relação a tanto debate, em relação ao mesmo assunto, né? Uma vez que foi feita uma programação para a cidade, e a MEP eu acho que sabia. Então, se estava inserido dentro da programação da cidade a Marcha para Jesus, devia ser realizado sem colocar tantos problemas em relação à não realização da Marcha para Jesus inserida na programação da cidade. Eu, particularmente, não me senti ofendido, porque tenho meu cunho religioso, certo? Como eu também respeito o cunho religioso de todas as pessoas. Então, não sei se alguém se sentiu ofendido, porque me sentiria ofendido se fosse diretamente dirigido a minhas palavras. Por meio de licitações, de pensamentos, eu não vou encarar como uma ofensa. Respeito todas as religiões, eu acho que devia ser encerrado por aqui esse assunto. Mas eu aprovo esse requerimento. Vereador Eduardo Costa. Senhor presidente, realmente nós temos que dar um ponto final nessa situação. Agora, eu tenho que externar, sim, e ratificar as minhas palavras da sessão anterior com relação à indelicadeza que ocorreu nessa casa. Respeito a opinião de cada um. Agora, não se sentir ofendido, tudo bem. Mas a casa, a instituição foi ofendida sim. E saindo daqui, pedindo horário com o prefeito, aqui colocou em discussão, em juízo, a forma da contratação. Sai daqui, vai lá e pede, fica pedindo para ir tirar foto com o prefeito? Espera aí. Então vamos usar o bom senso. É um parlamento, abrimos as palavras à população, tem o mérito sim de estar presidindo uma instituição tão significante como é. Agora, foi indelicado sim, foi indelicado, porque esta casa não ofende instituições valorosas e deveríamos ter o mesmo respeito. Voto favorável. Em votação? Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3265/2017, autoria do vereador Sargento Orley. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Visto que a nossa cidade está recebendo vários turistas, haja vista da festividade dos motociclistas, diríamos assim. E para nós, até eu sinto-me envergonhado com nosso cartão postal, as entradas da cidade. Agora é um pouco tarde, porque já se aproximou, começa sexta-feira o Paranaguá Motos, e os hotéis, para vocês terem ciência, os hotéis, ontem já não havia mais vagas. Então é o turismo, é o start do turismo de Paranaguá. Isso é louvável, é muito bom, está tendo o apoio do prefeito, está tendo o apoio, eu creio que de todos os órgãos aí, a rede hoteleira, restaurantes, bem, enfim. Isso aí é muito bom. Agora, a minha justificativa, senhor presidente, para esse requerimento aí, que a administração dos portos de Antonino, dentro da área portuária, ela já conseguiu até reduzir com o número de corredores, mas ela tem que também se aprimorar na limpeza das nossas avenidas aí. Porque, para mim, eu creio que o Edu também conhece muito bem, nós transitamos na Avenida Bento Rocha, vocês aqui na Ayrton Senna, é uma vergonha. Quando eu quero trazer, eu trouxe aí 300 amigos policiais militares, sargentos lá de Curitiba, quando eles chegaram aqui na entrada da minha cidade, eles falaram, pô, sargento, a sua cidade, olha, cheira mal. Eu me senti envergonhado. E vamos dar um basta nisso, vamos trabalhar todos juntos, como houve o pedido do vereador Leite, como houve vários pedidos aqui, solicitações. Essa minha proposição aqui é para que os portos e outros mais órgãos aqui que
transportam redes modais rodoviárias, ferroviárias na cidade, que eles usem, mas que também que retribuem para a cidade de Paranaguá. Eu peço o apoio dos colegas nessa proposição. Entendi. Em discussão? Em votação? Justificativa de voto do vereador Adriano. Gostaria que o vereador se alongasse, usasse o tempo de 3 minutos, né? Não, se fosse falar mais de 1 minuto, então tá, ok. Não, é só uma pergunta, presidente. Eu vou votar favorável, claro, ao requerimento do vereador Sargento Olei, mas eu não vi nenhum tipo de informação solicitando. Então não é requerimento, era uma indicação, presidente, porque não tem um pedido de informações no requerimento do vereador. Não tem nenhum. Qual é a informação? Não tem aqui, não consta no requerimento, vereador. Então, não tem nada pedindo informação, nenhum. Estudo é indicação. Isso aqui é uma indicação, mas eu respeito, vereador, seu trabalho, mas não cabe como requerimento. Não cabe. Mas eu voto favorável, respeitando o trabalho do vereador, mas não achei um aqui. Li 2, 3 vezes e não consegui encontrar. Obrigado. Em votação? É o próximo já? O do... Não. Tem 2, tem mais um. Esse aqui é o qual? Olê, é um só teu? Só tem um? 3364. Aprovado. Não quer votar? Não quer votar? É o senador Lei, né? 3339, é o 8. É o 8. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3339/2017, autoria do vereador Jaime da Saúde. Para discutir, presidente. Em discussão. Presidente, eu quero pedir o voto dos nobres pares para o meu requerimento, que nós temos no município várias secretarias. Nós temos várias secretarias, né? E tem muitos servidores. Vamos dar um exemplo assim, o guarda municipal que trabalha lá no CAPS. Ele trabalha no CAPS, ele tem que chegar lá 8 horas da manhã, mas ele tem que ir lá no Padre Jackson bater o ponto. Aí ele bate o ponto lá no Padre Jackson, aí ele vai para o CAPS, aí depois ele tem que sair quase 1 hora antes para voltar. Esse é um exemplo. Na verdade, essa solicitação é até um pedido dos próprios servidores. Parece assim que... Mas é pedido dos próprios servidores. Pedindo que o município... Isso aí é bom até para o prefeito, para as administrações, para todas as secretarias, né? Aqui no requerimento está denominando todos, né? Menos os secretários e o prefeito e as pessoas que ele determinar que não deve bater o ponto, né? Então, os servidores... A maioria, nós temos muitos servidores que saem de uma secretaria, vai para outra, bater o ponto, e ele perde com isso horas por causa do trajeto. Então, o que os servidores nos procuraram e pediram? Que todas as unidades, seja saúde, seja Secretaria de Segurança, Secretaria de Obras, tenha bate-ponto, onde seja biométrico, ou seja bate-ponto mais antigo, porque isso também é uma determinação até da lei. A lei pede que os trabalhadores batam seus pontos, né, acima de 6 horas, quem faz 6, quem faz 8, quem faz 12, que batam os seus pontos, para que, até para, é uma forma de fiscalizar a presença desses trabalhadores, porque quando é escrito no livro, aí você vai ver lá que o mês está no dia 30, o cara não assinou nem o primeiro dia, depois vai lá e assina todo o ponto numa pancada só. Se você olhar, você vai perceber que a caneta é o mesmo, é tudo igual, é só... Então, precisa organizar essa questão. Peço o voto dos nobres pares, porque isso é uma coisa que a população quer,
Porque a população faz isso. Quem vai trabalhar na TCP, bate ponto. Quem vai trabalhar no Porto, bate ponto. Aqui nessa casa tem até um projeto de lei para ser um biométrico aqui para o pessoal que entrar. Eu não sou contra. Nós aqui, para votar, tem que botar o dedo. Tem que botar o dedo, porque senão um vota no lugar do outro, como já aconteceu, né? Em Curitiba, o vereador lá votar no lugar da vereadora lá. Então, isso é uma forma de transparência, uma forma de organizar, de deixar tudo bonitinho, organizadinho. E eu creio que o prefeito Marcelo Roque pode sair na frente já organizando essa parte para que cada trabalhador bata seu ponto no seu local de trabalho, para evitar que tenha que se deslocar de uma Vila Guarani para ir até o Divinéia, sair do Vila Garcia e ir até o centro. Conto com o voto dos nobres pares. Obrigado. Vereador Luizinho. Presidente, para discutir. Em discussão ainda. Vereador Jaime, com todo respeito, a situação aqui é a seguinte, essa questão da biometria, ela pode ser integrada. E o Executivo vai montar esse processo, até porque tem um TAC exigindo esse tipo de comportamento. É um processo demorado para integrar e instalação da biometria. Nesse TAC também define-se o agente público e o agente político que vai registrar a biometria. Na minha opinião, eu não sei se cabe a nós fazer um requerimento para pedir para o Executivo instalar a biometria, minha opinião, né? E também nesse requerimento aqui me chamou a atenção, o senhor abre exceção para algumas funções, correto? Que ficariam isentos da biometria, certo? Só que eu fui olhar o organograma da prefeitura, não tem essa função aqui, subsecretário, coordenador de comunicação, subprocurador. Então, mandar um requerimento assim para o prefeito, eu acho que não existem essas funções aqui. Só coloco para casa para apreciação, né? É isso, presidente. Vai corrigir? Bom. Vereador Nilo, desculpe, vereador Nilo e depois vereador Nóbrega, aí justificativa de voto. Já tinham. O vereador Valdir vai falar que é igual o vereador Tucano. Na hora dele, ele... Não, mas é que ele já pediram. Está me cerceando. Então, no começo, já vou falar os nomes para que Isso. Estou olhando para Tucano. Vereador Jaime, também acho muito interessante o seu projeto, tá? Só que hoje eu vou votar contra. Pela seguinte situação. Como disse o vereador Luizinho, já tem um sistema integrado sendo desenvolvido. Não cabe a nós dizer que o Executivo tem que ter 4.000 relógios, ponto. Imagine só, nós temos funcionário municipal em São Miguel. Nós temos 4.000, eu estou dizendo, que é mais ou menos a quantidade de servidor municipal. Se nós colocarmos em todos os lugares uma situação tão agravante como essa, porque é necessário, o senhor, como presidente sindical, sabe muito bem que o próprio Ministério do Trabalho refuta muito o relógio eletrônico. O relógio eletrônico. Por que ele refuta? Porque ele pode ser manipulado. Ele pode ser alterado em sistema interno. Quando o senhor diz que uma situação no livro, mesmo com a biometria, vereador, no livro, é um suporte do biométrico, é muito importante isso. Porque o gestor do posto de saúde, o gestor da fábrica, e vamos dizer lá do urbanismo, ele sabe onde o funcionário dele está trabalhando. Ele sabe onde o servidor dele, que está submetido a ele, está trabalhando. Agora, dizer que nós, a Câmara Municipal, estamos solicitando que instale muito mais relógios e que a pessoa não se desloque, é só fazer um sistema integrado, que em qualquer lugar que o servidor estiver, ele vai apertar, vai fazer a biometria, como aqui. Se eu for até o seu lugar aí e colocar o meu dedo aí, o meu voto vai ser computado na sua mesa. O sistema é simples. Como disse o vereador, algo no seu requerimento, das funções que estão fora dessa fiscalização, não existem. Tá? Então, estas funções não existem. Algo da diferença que a parte sindical, que a parte trabalhista, que a parte de proteção ao funcionário público, não vai acontecer nesse requerimento. Deste jeito que está desenhado o requerimento, eu acredito que não está dando suporte. A biometria para o ponto físico. Ao vivo e a cores ali o funcionário na nossa frente, para não ser um funcionário virtual.
como tem um monte, tá? Que em menos de 7 meses o prefeito Marcelo Roque conseguiu aposentar 112, em menos de 7 meses, porque tinha muito virtual. Vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Tem que aposentar muito mais. Muito mais. E o ponto é positivo, sim. Mas não retroceder do jeito que está acontecendo. O jeito que está acontecendo é absurdo. Você está escalado num canto, aí tem um relógio que você poderia estar ali, você não pode. Como você não pode? Mas cabe a quem? Ao gestor, que diz ser gestor. É para isso, é a função dele. É dizer assim, não, você pode se cadastrar aqui também. Não, mas só pode na secretaria, que eu tenho que ver sua cara. Que isso? Mas não vê o funcionário fantasma que vai de pijama lá, passar digital e vai para casa dormir. Isso ele não vê. E ganha muito mais, talvez, do que nós aqui. Então, o sistema ele tem que se integrar e ser válido. Não adianta nada você ir lá passar o dedinho e dormir. Ou ligar, já estou chegando aí. Leva meu dedo. Não existe. Se quer modernizar, se quer facilitar para o funcionário público, valorizar o funcionário público, você tem que dar suporte. Eu sou guarda, eu sei o que eu passo. Eu sou funcionário público, eu sei o que eu passo. E existe isso na prefeitura. Cabe nós empenharmos também e tocar nessa ferida aí. Vamos atrás do cara que está na academia, que passou o dedo lá, 7 horas da manhã, e fica até as 8. E exigir desse camarada que venha, não, você tem que estar trabalhando. Ou não tem isso? Tem. O sistema ele tem que ser válido. Isso é pura realidade de funcionário público, muitas vezes, de se achar porque é concursado, ninguém manda em mim, acabou. Manda, porque todo mundo aqui está de olho. Todos nós temos que ser Ministério Público. Denunciem essas pessoas que estão fazendo isso. Venham até nós. E cabe a nós, sim, cobrarmos do Poder Executivo e dos próximos gestores que dizem ser gestor. Que está lá muitas vezes por cargo. E acabou a gestão, meu amigo? Sinto muito. Nós vamos continuar, funcionário público. Esse sistema ele tem que ser muito bem implantado. Não é essa, passou 15 minutos, vai tomar falta, pode voltar para casa. É absurdo isso. Se alguém tem isso, traga para nós. Vamos denunciar. E o trem? Não pode furar o pneu da sua bicicleta? E a chuva? Vai tomar falta. Que isso? Talvez você nem vá para o trabalho. E quando falta o papelzinho? Alguém já foi lá ver? Aquela guilhotina passando sozinho, sem marcar seu nome? Obrigado, senhor presidente. Em votação, justificativa de voto, vereador Leite, depois o vereador Gilson, depois o vereador Tiago, vereador Adriano. Você é o primeiro? Obrigado. Então, eu, francamente, esse requerimento, eu tenho visto aqui, tem alguns requerimentos, e eu volto a falar, vereador professor Fangueiro, que a gente tem que começar a triar esse negócio. Que aqui daqui a pouco, a gente vai começar a fazer requerimento para falar. A gente tem feito requerimento, na verdade, eu não tenho feito, eu tenho visto requerimento aqui, para falar o que o prefeito tem que fazer. Quando, na verdade, quem elege o prefeito, a parte administrativa da cidade, é a população e os vereadores têm que fiscalizar. Agora, fiscalizar não quer dizer determinar o que tem que ser feito. O que tem que ser feito tem que ser fiscalizado da maneira como a lei manda que o faça. Então, a instalação de relógio ponto, vereador Jamel, eu acho que tem que ter em todo lugar. Isso aí eu acho que a prefeitura, qualquer gestor, tem que fazer isso aí mesmo, até porque são diversos pontos de trabalho do funcionário público. Agora, essa questão de poder liberar, o cara pode bater de manhã num lugar, de tarde no outro, de tarde no outro, conforme o caso, continuando, senhor presidente, para concluir, Conclua. Conforme o caso da guarda, eu até vejo que existem razões pertinentes. Agora, tem outros funcionários que são lotados em determinado setor que eu não vejo essa necessidade, dessa mobilidade de bater ponto. Então, eu sou favorável e acho mais ainda que o servidor da iniciativa privada, ele tem que seguir uma série de leis. E eu vejo que o funcionário público também tem que seguir, e a gente tem que cobrar mesmo, porque é a população que paga toda a conta. Vereador Gilson. Então, seria isso. Eu votarei contrário a esse requerimento, porque eu não vejo essa necessidade, essa mobilidade em todas as funções. Senhor presidente,
Eu voto favorável e até tem uma questão legal ali, porque se o funcionário bate o cartão em um local, ele não vai poder se deslocar com o seu próprio veículo para outro local. Isso daí é um problema legal trabalhista. Então, eu fico imaginando se a prefeitura vai gerar mais custos, ela vai colocar o ponto em um local e depois a pessoa vai ter que trabalhar do outro lado da cidade. Então, vamos disponibilizar veículo, motorista, combustível, quer dizer, acaba sendo mais caro do que o funcionário bater o ponto no local onde ele vai trabalhar. Acho que isso é lógico. E, mais uma vez, falando em tecnologia, existia um projeto que, se não me falha a memória, custava R$11 mil, que integrava todos os próprios do município com fibra ótica, e nós podíamos ter, daí, em nuvem, bater o ponto do funcionário, com câmeras em todos os próprios públicos, aí você teria certeza que ele está trabalhando, a hora que ele está trabalhando, e todo mundo, toda a população podia ter acesso quais secretarias e quais próprios públicos as pessoas estão trabalhando. Sou favorável. Vereador Tiago. Senhor presidente, diante do exposto aqui, e vendo o desenho, como o vereador Nilo bem disse, do requerimento, parece mais uma indicação feita pelo Ministério Público ou um mini projeto de lei disfarçado de requerimento, porque, inclusive, ele dá aqui, diz quais serão as funções que não precisarão bater o ponto, inclusive dá liberdade para o prefeito para ele determinar quais funcionários ele quer que não bata o ponto. Está escrito aqui no requerimento. E essa questão de determinar realmente, instale o relógio ponto, eu tenho visto, eu já vi em vários órgãos públicos os relógios ponto, porque foi determinação do Ministério Público. Se há algum ponto em que não tem, que causa esse tipo de situação, inclusive eu vejo aqui uma situação desnecessária, onde os próprios servidores deveriam se unir, conversar com o seu gestor e fazer com que o seu gestor envie essa informação para o prefeito ou para o secretário, quem quer que seja, para que ele instale esse relógio, só para concluir, senhor presidente, e ele facilite a vida desses funcionários. Aqui está parecendo que, na verdade, está mandando o prefeito instalar e, inclusive, às vezes eu acredito que pode ser que estamos indo até contra a indicação do Ministério Público, determinando para ele que ele pode pegar e deixar alguns servidores sem bater o ponto, a critério dele. Isso é perigoso. Eu voto contra. Vereador Adriano, depois vereador Tucano. Presidente. Vereador Luizinho Maranhão trouxe essa informação do sistema integrado, isso é importante, e o vereador Tiago Custa está coberto de razão. Já conversei com o vereador Jaime aqui em off, da mesma forma que o requerimento do vereador Orley estava prejudicado, esse aqui também está prejudicado. Mas eu voto favorável, até porque o sistema eletrônico, ponto eletrônico, é uma garantia para o próprio trabalhador. Vou dizer por quê. Porque aqui, no Valadares, ali no posto de saúde Rodrigo Gomes, uma servidora municipal, ela assinou o ponto dela durante o mês de julho, assinadinho, eu tenho cópia do ponto, e descontaram 6 dias dessa servidora. Então, não sei por quê, descontaram, não sei, estamos ainda verificando, Até já falei nessa tribuna, gostaria de ter falado hoje, mas minha saúde não está permitindo muito, mas o secretário de saúde anda perseguindo servidores, onde eu vou na saúde, eu encontro diversas reclamações do secretário de saúde. Agora, presidente, tem uma informação para levar para o prefeito, que eu tenho certeza que não é política do prefeito isso. Mas está assinado, ponto, ele descontou 6 dias. Conclua. O vereador Tiago está coberto de razão, vereador. Mas assim, eu voto favorável, como votei no requerimento do sargento Orley. Vereador Tucano. Eu como sindicalista, eu me sinto até constrangido de votar no amigo, porque nós, como sindicalistas, sofremos muito isso daí. É uma perseguição, Claro que existe o bom funcionário e o mau funcionário, mas o departamento, quem cuida do departamento, sabe quem é quem. A pessoa começou a pisar na bola, manda embora. Agora, a perseguição é uma tristeza. Quando nós fomos para a TCP, que a gente teve que entrar ali, só faltava tirar a roupa da gente para a gente poder entrar. Nós que trabalhamos a vida toda naquele sindicato, no Porto, tivemos que se sujeitar a fazer isso. Então, eu como sindicalista, até o ilustre vereador Jaime, também é sindicalista. Eu acho que é uma perseguição, e pessoas que dizem que vai lá bater ponto e vai embora de pijama, não sei o quê. Eu não acredito uma coisa dessa que aconteça, porque cada departamento, eu como já fui secretário e fui diretor, eu sempre cuidei do meu pessoal. Eu não deixei, só para concluir, senhor presidente, eu não permitia que isso acontecesse.
Eu muitas vezes mandei à disposição pessoas por não cumprirem com o seu dever. Agora nós temos que responsabilizar o comando. Agora, eu acho que uma perseguição, eu não vou votar favorável, o meu voto é ao contrário, senhor. Em votação. Justificativa, vereador Fangueiro. Olha, eu acho que a exigência do relógio biométrico seria mais viável para as instituições particulares, onde contém banco de horas. Agora, a prefeitura, que detém o seu horário já determinado para o funcionário, eu acho que não haveria problema onde não tem o relógio biométrico, fazer um ponto manual. Eu sempre fui gestor e coordenei o ponto manual. Nunca tive problema, porque o ponto ficava na minha mesa. Não assinou horário, não assinou ponto naquele horário, corta o ponto. Como o vereador Nóbrega falou, tem relógio biométrico, muitas madames vão lá, põem o dedinho e vai para a academia. E daí não adianta. Que controle é esse? Então, se tiver o respeito pelo cargo que está exercendo, se exerce um cargo de confiança, ele tem que ter a extrema responsabilidade de zelar pelo controle e horário dos seus funcionários. Certo? Então, sou favorável, vereador Jaime, mas eu acho que tem tudo. Tem uma forma de controle. Em votação. Rejeitado. Que dia que é esse aqui? 16, né? A criança, né? Em discussão e votação, a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Depois eu retiro. Vereador rejeitado. Sim, vereador. É o seguinte, aqui uma briga danada porque tem muito requerimento. Está todo mundo reclamando aqui que é muito requerimento. E vai acumulando cada vez mais. Se a gente não adiantar um pouco, por isso que eu votei favorável, se a gente não adiantar um pouco a hora para desafogar isso aqui, daqui a pouco nós estamos com 1000 requerimentos. E nós vamos ficar 4 ou 5 semanas aqui para discutir o requerimento. Pô, o que é isso, meu irmão? Que pressa de ir embora é essa? Estão ganhando para quê? Para ir para casa? Estavam agora mesmo discutindo sobre a biometria, do negócio de coisa que bate e vão para casa. É a mesma coisa aqui. Por isso que nós precisamos, na terça-feira agora, nós vamos sentar 1 hora antes da sessão para resolver isso, para doutrinar isso, os requerimentos. Só um pouquinho, vereadores, só um pouquinho. Assim como alguns requerimentos, né, entram como indicação e atrasam o andar aqui da sessão. Então, nós precisamos doutrinar isso para que possa debater melhor os requerimentos necessários, que muitos requerimentos estão ficando para outra sessão e ficando requerimentos de grande importância. Então, nós mesmos temos que sentar e doutrinar isso. Terça-feira, 18 horas, vamos sentar para que possa doutrinar isso. Acaba a sessão 9 horas da noite, com 50 requerimentos para ser votado. Dá licença, irmão. Sim. Vereador Nilo. Vereador Tucano.
Adilson Soares dela. Também aconteceu isso com o senhor aqui. O senhor dizer uma deselegância dessa, também aconteceu numa indicação que o senhor transformou em requerimento, porque o senhor falou que indicação ninguém via. Então nós queremos limpar a pauta, queremos. Hoje foi apresentado 4 indicações, foi apresentado 4 requerimentos. A partir do momento que começarem a disciplinar e não apresentarem 30 requerimentos que são indicações, limpa a pauta. Aí fica muito mais fácil. Não, vereador, já. Nada mais havendo tratar de caso encerrado da presente sessão, marcando a próxima para o dia 8 de agosto de 2017.